Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do CunhaCast, o melhor podcast sobre saúde, bem-estar, etc. Nunca da vi internet melhor. brasileira, não é isso, Carol? Nunca vi melhor. E aí, tudo tranquilo, cunhada? Tudo ótimo. Já E tô o meu aqui irmão com meu tá te enchendo café. muito? Tá te incomodando muito? Gente, ele sempre pergunta isso. Pedro é maravilhoso. Que marido bom. Vai me fazer um pix Tem que dar hoje. uma cutucadinha. E aí, e hoje a gente vai ter mais uma pessoa referência top, inspiradora, que é a doutora Érida Bassetti. Prazerzão, Érica, em recebê-la. Ela é neurologista, com área especializada em neurovascular, referência em AVC, uma das referências no Brasil sobre esse tema. Enfim, super prazer em recebê-la aqui. E obrigado por disponibilizar seu tempo para falar com a gente Muito sobre um obrigada. tema super relevante. Eu que agradeço, gente, o convite de vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada. Prepare-se que a gente fala que quando tem uma pessoa assim que é especialista, que a gente sabe que pode ajudar tantas pessoas com o que você sabe, né? Na questão da prevenção. Então eu falo que sugar, não sei se é a palavra certa, porque parece um vampiro, né? Mas é tipo sugar o seu conhecimento mesmo para ajudar as pessoas, para informar, para conscientizar. Ah, ótimo. Show, Cunha. E aí, então, Érida, prazer em recebê-la. Se apresenta aí para o pessoal, para quem ainda não te conhece, né? Que eu sei que você é super ativa aí também nas redes, muita gente já te conhece. Mas faz uma apresentação pra galera. Gente, ela é neuro da minha mãe, tá? Entregou. Conta um pouquinho pra gente aí da sua história, como que você chegou até essa sub-área na medicina tão importante. Então, eu fiz faculdade aqui em Vitória, sou de Santa Teresa, sou do interior, gosto de carregar isso porque amo Boa. Santa Teresa, né? E fiz faculdade aqui na Mescam, fiz neurologia em São Paulo, no Hospital Santa Marcelina, né? E saindo de lá surgiu a oportunidade de trabalhar dentro de uma unidade AVC. Então, eu tô dentro de unidade AVC desde 2012, né? Fazendo esse tipo de tratamento. Me encanto cada dia mais, porque você dá a oportunidade para uma pessoa de receber um tratamento que vai fazer com que ela volte a andar, volte a falar, né? É muito mágico, é muito bom. E realmente quem passa por essa experiência não esquece, né? Saber que aquilo ali ia causar uma dificuldade, que a pessoa ia deixar de trabalhar, ia deixar de cuidar de um filho, e de repente você dá a ela a oportunidade, né? É muito importante. Então, propósito, né? Exatamente. Legal. Então, a neurovascular me fisgou nesse sentido, assim, sabe? Porque Bacana. realmente é muito importante e é uma doença muito prevalente, né? Pois é, como é que tá hoje? A gente, com tantos avanços, mas a gente vê ainda muita gente sequelada por aí, Ainda sofrendo, né, terríveis sequelas. Como que tá hoje o cenário? Vamos focar assim, nacional, antes de mais nada. Porque, infelizmente, o acesso ao tratamento ainda está restrito a alguns locais, né? A região sudeste é uma região bem privilegiada, mas se a gente for pegar aí norte, nordeste, né? A gente tem com menos frequência acesso ao tratamento. Eu tenho o privilégio de estar em um local que a gente faz muito tratamento para AVC, né? Mas não é a realidade do país inteiro. Boa. E para quem não sabe, AVC, acidente vascular cerebral, tem diferentes causas, né? Você pode passar um pouco para, claro, super resumido, para os leigos, para quem nunca teve contato, tem um parente, uma pessoa que às vezes tem medo que isso venha acontecer na família. Como que é a divisão, as causas? Primeiro, a gente tem que dividir em AVC isquêmico e hemorrágico, Boa. né? O isquêmico, ele é por entupimento. Então, você tem uma artéria e essa artéria, de repente, você tem uma interrupção do fluxo e aí o fluxo não chega em uma determinada área do cérebro e você tem o sintoma. Já o AVC hemorrágico é por rompimento da artéria. Então, você rompe aquela artéria, tem extravasamento de sangue numa determinada área do cérebro e também vai ter os sintomas, né? E aí, as causas, elas vão ser um pouco diferentes a depender do tipo de AVC. A gente divide, assim, o que é fator de risco, ou seja, o que aumenta o risco da pessoa ter AVC, que seria hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, né? E a causa direta do AVC. Então, por exemplo,
no caso do AVC isquêmico, você pode ter uma placa na carótida, né? Que entope ali e causa uma alteração do fluxo e você vai ter um AVC isquêmico. Ou você pode ter uma arritmia cardíaca, né? Um coágulo dentro do coração que vai migrar e vai parar no cérebro. São diversas causas. Hoje tem se falado muito do AVC em jovem, né? Porque a gente vê década a década que isso vem aumentando nos jovens. E aí, nos jovens, você tem um leque maior de possibilidades de causas aí, né? De AVC. A gente tem, por exemplo, as dissecções, né? Que são alterações ali da parede da artéria. A gente tem as trombofilias, que é uma propensão a pessoa formar coágulo, né? Tem o forame oval patente, que é uma comunicação anormal ali no coração. Então, dependendo da idade, a gente tem um leque diferente de possibilidades causando o AVC. Tem homem, mulher, tem diferença? É semelhante, assim, só que uma coisa interessante é que a mulher, ela tende a ter AVCs mais graves. E uma das hipóteses é que a mulher chega mais tardiamente no serviço, porque culturalmente a mulher cuida e não é cuidada. Então, infelizmente, a gente tem essas diferenças, né? E outra coisa é que, por exemplo, a mulher tem fatores próprios que aumentam o risco de AVC, como a gravidez, né? O pós-parto, você tem uma chance maior de ter AVC. O uso de anticoncepcional, né? Então, são fatores que a mulher carrega e que já aumenta ali o risco para ela. E tem uma idade, tipo, que essa idade é onde as pessoas estão tendo mais AVCs? A partir de 55 anos, você tem um aumento a cada ano maior risco de ter AVC, né? Mas como eu disse, isso tem se antecipado. Entendi. Então, todo mundo tem que ficar atento com isso. Mas é por conta de estilo de vida, você acha? Estresse, tudo isso pesa? Eu acho que Estresse, falta mais ansiedade. estudo nessa área, sabe? Eu acho que falta, mas o que a gente tem visto é realmente que os fatores tradicionais, tipo hipertensão, diabetes, estão ocorrendo mais cedo. E aquela história… Perfeito. Na cardiologia, tem muito aquela história da mulher pré- e pós-menopausa. Sim. A partir da menopausa, ela passa a ter mais… Isso também é verdadeiro para vasos cerebrais, AVC? Também aumenta o risco, sim, no decorrer da idade. Ou seja, então a mulher ali próxima da idade de menopausa teria que prestar mais atenção na parte circulatória como um todo. Sim, tem que prestar mais atenção, porque você vai ter ali uma incidência maior até dos fatores de risco, né? Desenvolvimento de hipertensão, de diabetes, dislipidemia. Mas realmente a gente tem que começar a se cuidar mais cedo, sabe? Também não dá pra falar, a mulherada, só a partir dos 50 que você precisa prestar atenção nisso. Exatamente, que eu acho que isso já é uma cultura que a gente tem. Não vou olhar minha pressão, não. Eu tô com 20 anos, pra que eu vou saber se eu tenho hipertensão ou não? Sabe? Eu acho que a gente tem muito disso. Então, acho que a gente tem que começar a pensar nisso mais cedo. E uma estratégia também que vem sendo feita é você começar a alertar sobre isso desde a infância. Sobre o AVC? Sobre o AVC. Saúde. Sobre o AVC e saúde de uma forma geral, né? Eu acho que é uma coisa que já vem mudando. Hoje o lanche da escola não é mais aquele lanche da nossa época, o né? biscoitinho recheado, suquinho industrializado. E eu acho que isso é uma estratégia importante de prevenção a longo prazo, né? Sim, faz sentido. Se você… É uma patologia… Existem casos que são decorrentes de algumas alterações do vaso, Sim. que não teria como a pessoa prevenir, né, por mudança de estilo de vida, etc. Mas um grande percentual acaba entrando nisso, né? Mudando o estilo de vida, deixando de fumar, fazendo atividade física, já vai prevenir. Isso. Então é importante demais começar lá. Você acha que essa é a dica de ouro, assim? Eu acho. Porque, assim, hoje eu chegar para um paciente e falar assim, olha, você tem que fazer atividade física, você tem que diminuir sal, açúcar. É muito mais difícil para ele do que se ele vir desde a infância já praticando isso. Claro. Sim. Então, eu acho que se a gente começar mais cedo, a gente tem como mudar esse cenário, né? No futuro. Boa. E essa questão do que dá para prevenir ou não…
se acredita que você consegue prevenir 80 a 90% dos AVCs com mudança de estilo de vida. Nossa Senhora. Então é um bom desconto, né? Nossa Senhora. 80 a 90%. Vai ter neurologista ocioso. Pois é. Aí a motivação pra quem... Ai, tô com preguiça de treinar. Olha a motivação aí. Uma grande motivação. Nossa, pensar a longo prazo, você deixar de ter essa quantidade gigantesca de uma doença tão grave, com um método, com medidas tão simples, teoricamente, Exatamente. né? O AVC está diretamente relacionado à obesidade, sobrepeso? Tem um risco maior em pessoas com sobrepeso e obesidade? Aumenta o risco, com Sim, certeza. Né? Tem um risco sedentarismo, fator de Isso risco, que você já falou. É clássico, né? Tem esse aumento do risco, com certeza. Tem alguma relação direta com gordura visceral? Boa. Olha, eu nunca vi estudo assim, ligando especificamente com a gordura visceral. Mas eu acho que assim, gordura visceral vem síndrome metabólica, inflamação. Então eu acho que com certeza deve ter isso mais. Sim. A gente sabe já que é uma gordura, é a pior gordura, né? É muito pior do que ter só gordura. É porque eu trabalho com mulheres, né? E tem muito essa questão estética. De querer perder a barriguinha. Sim. E às vezes a gente fala assim, mas é bobeira, é estética. Mas não é só a estética. Às vezes você tá melhorando aquela barriguinha que tá te incomodando esteticamente. E você tá prevenindo também um monte de doenças. Com né? certeza. Eu acho que quando você alia uma coisa com a outra, melhor ainda. Porque você tem ali o prazer em perder, né? Isso. Porque isso também, com certeza, aumenta a performance, aumenta a possibilidade da pessoa emagrecer, né? Então, quando junta as duas coisas, melhor ainda. A pessoa ter noção que aquilo é bom pra saúde e é bom pra estética, é muito bom. Hélida, eu tenho uma curiosidade. As pessoas, elas chegam no seu consultório hoje mais preocupadas com a prevenção ou elas já chegam quando elas estão com... Tipo, sintomas... Cano entupiu, estourou já. Com certeza, infelizmente, né? Infelizmente, a maioria não pensa em prevenção. Você já pega ali a pessoa toda lascada. Nossa, ainda mais neurologista, né? O povo tem medo, né, de neurologista e psiquiatra. Só vai quando realmente... Tá me achando que eu sou... Tá achando que eu sou maluco. Exatamente. Só quando precisa mesmo, né? É um estigma, né? É um estigma. É um estigma que a gente tem que ir mudando. Acho que faz sentido. E como que tá hoje o tratamento? Beleza, você falou bastante de prevenção, mudanças super importantes aí pra gente não ter. Mas assim, tem uma moçada que já era, já deu aquela estragada, pode até melhorar agora, mas já tem uma conta ali para pagar. Como que tá hoje o tratamento? Eu sei que varia de grandes centros para centros mais distantes. Como que tá essa parte no Brasil, não apenas aqui na cidade, Brasil afora? A gente está ainda muito atrás dos países mais desenvolvidos? Não, como é que tá isso? Acredito que não. A gente tem para ofertar os tratamentos que são padronizados em qualquer lugar do mundo, né? Legal. E aí, a gente tem duas possibilidades de tratamento. A trombólise venosa, que é um tratamento que o paciente chega... e recebe uma medicação na veia que vai dissolver o coágulo que está provocando o AVC isquêmico. E tem a trombectomia, que é remover, via cateterismo, o trombo. Né? Quanto tempo hoje... Eu vejo de vez em quando umas atualizações, né? Nesse tempo é cérebro, tempo é músculo e tal. Como que está hoje a classificação do ideal para a intervenção, seja de uma maneira ou de outra? Em que pé que está isso aí? Olha, isso é muito importante a gente falar, assim, porque existe uma janela terapêutica, né? Um período que o paciente pode receber esse tratamento. Para a trombólise venosa, em geral, é até 4h30. Hoje, com imagem avançada, você até pode fazer, em alguns casos, com um pouco mais de tempo. Mas essa imagem avançada não é uma coisa que é realidade no Brasil, em todos os centros, né? Então... basicamente, até 4h30 do início dos sintomas. O paciente começou os sintomas, começa a contar o relógio. 4h30? 4h30. Por isso que é tão importante, né? Por isso que é tão importante a reconhecer e agir rapidamente, né? Como que reconhece, Hélida? Então, você vai perceber que o paciente tem um desvio na boca, que um dos braços ou a perna não levanta, né? Dificuldade na fala, na compreensão. E assim, a chave da questão é começar subitamente. Começou de uma hora para outra isso,
é um sinal de alerta para AVC. Ou seja, não é apenas aquela imagem clássica do cara, da pessoa com o braço, a boca, metade do que seja de um... Tem pequenos sinais que às vezes já indicam AVC. Tem, às vezes, AVC que atinge só a visão. Boa, é verdade. Né? Então, subitamente, a pessoa perde a visão. O AVC pode atingir só a fala. Às vezes, isso é uma dúvida que, às vezes, até médico realmente deixa passar. Porque acha, não, é só a fala, não deve ser AVC. Né? Então, a gente tem que ficar atento com isso tudo. Para pra pensar, é muito pouco tempo, né? 4, Nossa, 5 horas. Imagina se é à noite, às vezes de madrugada. Então, e aí você fica com dúvida. E vou pro hospital, não vou, vá, né? Sim, não pode ter dúvida, não dá tempo para ter dúvida. O clássico é a pessoa assim, eu vou esperar passar, porque vai melhorar. Gente, isso é furada. Porque é isso mesmo. Não pode esperar passar. É loucura, e às vezes a pessoa mora sozinha, vai... Enfim, ainda... Sim, tem essas dificuldades também. Mas assim, a dica, a principal orientação é acionar o SAMU. O SAMU, ele pega dentro do domicílio. E hoje já é uma coisa distribuída no Brasil todo, né? Exatamente, é um serviço que funciona muito bem, são grandes parceiros, né? O SAMU, então aciona o SAMU e vai pro... Na dúvida, vai. Até porque o SAMU, ele vai levar para um hospital de referência em AVC. Porque não adianta também separar num hospital que não tem o tratamento, só vai perder tempo. Sim. Né? Então... já faz um filtro, né? Já direciona pro local correto. Isso é super importante. Boa dica. E aí, tipo, passou... existe ainda como fazer ativamente alguma coisa do ponto de vista médico, depois aí de 4, 5 horas? Ou aí já virou caso para fisioterapia e Então, para trombectomia, hoje tem casos que a gente consegue fazer até 24 horas. Então, a janela já se estende bem mais, né? Tá, então passou ainda vale a pena levar... Vale a pena, com certeza. Com certeza. Na verdade, assim, o melhor tempo é o mais cedo possível. Assim, passou 2 dias, leva. Mesmo dentro dessa... Lógico. Mesmo dentro das 4 horas e meia, você... Por exemplo, o paciente que chega com 1 hora e o paciente que chega com 4 horas tem diferença na possibilidade de abertura do vaso. Então, quanto mais cedo, melhor. Não é também assim, eu tenho 4 horas e meia, deixa eu esperar aqui, fulano vou chegar, tomar banho, deixa fazer eu tomar lanche. banho, fazer uma escova. Não é isso, entendeu? Sim. Então, é o mais cedo possível procurar. Faz sentido. E tipo, como é que tá agora o pós dessa moçada? A gente tem uma estrutura boa de recuperação, fisioterapia, eu sei que varia, classe social, isso aí, dificuldade de acesso, mas dá para a pessoa, tendo aí um evento, não conseguiu reabrir a tempo, dá para a pessoa recuperar bem, ainda assim? Com certeza, dá para a ter uma pessoa vida recuperar. Funcional. Assim, claro que as chances diminuem, né, gente? Cada paciente é um... Claro, Isso é uma pergunta que é muito feita, né? Assim, no hospital, eu vou melhorar? Eu falo, olha, infelizmente a gente não tem como dizer isso agora. Né? Só o tempo para dizer. Tamanho do AVC. O tamanho conta, a idade conta, o estímulo que a pessoa vai receber em casa, a reabilitação com físio, fono, né? Tudo isso conta muito. Eu vou dizer assim, por Vitória, porque eu realmente não conheço os cenários de outros estados. Mas a gente, no setor público, ainda tem um pouco de dificuldade de acesso na fisioterapia, mas é uma coisa que eu acho que também já está sendo avaliada para melhorar, né? Acho que no Brasil todo, né? Uma carência nessas... Eu acredito que sim. É uma demanda muito alta, né, para absorver ainda. E é um paciente que demora muito tempo para se recuperar, né? Sim. O AVC ele é muito rápido para acontecer, mas a recuperação é lenta. Hélida, e as pessoas têm resistência pós-AVC na questão da mudança de hábitos? Tipo, vão parar de fumar, né? Vão fazer um exercício. Como é que funciona? Essa pós-AVC, o que conta? Por exemplo, se eu, Carol, o fato de eu ser fisicamente ativa, saudável, nada disso me impede de... você nunca vai ter um AVC. Não, eu posso ter, né? Pode ter, porque tem fatores que não são preveníveis, né? Aí... só que o fato de eu ser ativa e ter um estilo de vida mais saudável vai favorecer a minha recuperação? Favorece sim. Esse estado pré-favorece e a pessoa continuar depois também favorece na recuperação. Infelizmente, os pacientes, às vezes, até tem estudo mostrando isso, que paciente pós-AVC,
ele carrega um mito de que ele não pode se exercitar mais. Isso. Então, claro que a pessoa que ficou com uma sequela grave, realmente ela não vai ter como. Mas mesmo aquele paciente com sequela mínima ou que ficou sem sequela, ele fica com medo de se exercitar. Isso é o maior erro. Porque a atividade física previne outros eventos, né? Então, com raríssimas exceções, por exemplo, numa dissecção, que um paciente teve fazendo um esporte de combate, né? Que aí a gente realmente orienta evitar. Mas para a grande maioria, o exercício não só é indicado, como vai prevenir um outro evento. Boa, você falou de exercício, hoje está em alta exercício de cada vez maior intensidade. Verdade. E a gente, ao mesmo tempo, sabe que existem AVCs que não são só por colesterol, pressão alta, diabetes e tal, que vão entupindo os vasos. Eu vejo muita às vezes no consultório, a pessoa com medo de fazer exercício de alta intensidade porque teve um familiar que descobriu que teve lá atrás um aneurisma cerebral. Como é que você trabalha com isso? Tipo, moçada mais jovem, exercícios pesados, antecedente familiar de aneurisma cerebral. Essa moçada deveria fazer um rastreamento antes de ir para um nível alto de intensidade, de pegar peso? Porque rola aquele medo. Pô, eu vou fazer muito esforço, será que vai romper um aneurisma? Como é que você Isso é uma fonte de AVC também, né? Sim, é do AVC hemorrágico, no caso. Se for parente de primeiro grau, mais de um parente de primeiro grau, é interessante fazer o rastreio, independente se a pessoa faz atividade física de alto impacto ou não. Né? Jovem, desde já seus 20 anos, 20 e poucos anos, já dá uma olhada. Aí é bom dar uma olhada se tem essa história bem prevalente na família. Fazer uma tomografia, tipo isso. Seria uma angiotomografia. Pô. Aí faria nesse caso. Mas assim, em geral, o que mais aumenta o risco de um aneurisma romper é tabagismo e hipertensão. Não é atividade física. Não é o física. exercício. Então, moçadinha, vamos prestar atenção, né? Chega, porque ao mesmo tempo a molecada também tá fumando cada vez mais, né? O tal do vape, né? É porque a galera acha que isso não é cigarro não, né? Que não tem problema. A gente tem visto alguns casos aí, viu, de AVC e que o único fator de risco é ele. O vape. Olha. Então, saudável por um lado, corrida, não sei o que, academia, mas lá no seu... Pois é, e não adianta, né? Mas no caso da pessoa ter o histórico de AVC na família, nesse caso, ela deve evitar o exercício de alta intensidade? Não. Não precisa evitar. Só tem que fazer a prevenção, o acompanhamento, né? O rastreamento. Claro que, assim, a gente, caso a caso, eu acho que isso tem que ser avaliado e perguntado para o médico que está acompanhando a família ali especificamente, porque cada caso é um caso. Mas, em geral, não existe essa recomendação. Não tem essa recomendação. Não. Viu, galera? Façam exercício. Tem que desmistificar isso, né? Mesmo que teve na família um avô, uma avó que teve AVC. Não faz sentido, não. Não faz sentido. Dá ali, faz seu check-upzinho e tal, bacana. Isso aí. E, então, resumindo, se houver um parente do núcleo próximo mesmo, no máximo vai precisar fazer uma angiotoma, alguma coisa e já... Conversa com o médico que diagnosticou do familiar. É o caso de fazer, né? Ou não, o exame. Se for, vai fazer o exame, mas é vida que segue. Faz a sua atividade física, faz tudo normal. Aí faz o exame anual? Como é que é? Vira uma prevenção anual? Depende do tamanho, né? Que se você encontrar um aneurisma, depende do tamanho. Se você não encontrar, assim... Não precisa ficar fazendo com uma periodicidade tão curta, não. Entendi. Tá? Ou seja, nem é tão difícil, né? Você vai uma vez... Não. Isso é estabelecido em diretrizes mesmo da sociedade brasileira, do CNM e tal. Tem porque esse tipo de orientação. A gente vê no mundo dos planos de saúde, que eu atendo, às vezes você quer pedir um exame, tipo uma angiotomo cerebral, para um cara novo... Às vezes eles questionam, mas isso, cadê a indicação? Lá na diretriz, não sei aonde, não existe. Você vê essa dificuldade? Ou não? Isso é bem pré-estabelecido, de boa? Não vejo essa dificuldade, não. Quando tem esse histórico bem presente em parente de primeiro grau, porque às vezes a pessoa, meu primo teve, aí realmente não faz sentido. Não precisa também, né? Se entrar numa paranoia. Isso, não faz sentido. Érida,
que você pega mais lá no consultório, além de questões relacionadas a AVC, assim? O que bate pra você, uma neurologista? Insônia, medo de demência? Enxaqueca, demência, medo de demência. E o medo de demência é interessante, né? Porque a pessoa morre de medo de ter demência, só que aí quando você fala que a prevenção é atividade física, e boa alimentação e não sei o quê... Não tem um remedinho? Uma pílula mágica? Ai, que doutora chata. Exatamente. Desatualizada. Exatamente. Aí a pessoa fica assim, sai de lá triste, porque não tem uma pílula mágica para prevenir. Falei, gente, se tivesse, ninguém tinha. Tava não tinha um demenciado. É difícil pra vocês, é porque vocês têm que convencer a pessoa, tem toda uma parte psicológica, né? De que, no final das contas, a mudança do estilo de vida é fundamental, né? Que a pessoa quer só o remédio. Tecla. No final das contas, vai ser sempre a mesma tecla. Não tem fórmula mágica, né? Aliás, conectando, dá pra conectar AVC, não sei nem se é o termo, que o pessoal fala micro AVC, que o idoso vai tendo micro AVCzinhos imperceptíveis, faz lá uma tomografia aos 70, aquelas areazinhas. Isso comprovadamente aumenta a chance do idoso ter demência? Aumenta sim. O acúmulo, né, da microangiopatia ao longo dos anos, quando é muito intensa, aumenta sim. Porque você pode ter uma demência vascular, né? Por AVC, tanto um AVC que deu sintoma, como aquelas isquemias silenciosas que vão se formando, e aí vem a mesma coisa, prevenir controlando pressão, controlando colesterol, diabetes, essas coisas. Hélida, a perda, eu vou falar por mim, eu tô com 42 anos, e eu sinto às vezes que em alguns momentos eu perco a memória. Você acha que isso é por conta, você acha não, você sabe, né? É por conta de estresse, ansiedade, ou realmente eu já tenho que me preocupar que está, né, o processo ali de envelhecimento precoce? Como que é isso? Os quadros, assim, antes de 60 anos, né, a gente vai atentar mais para os fatores curáveis, vamos dizer assim, né? Que uma deficiência de vitamina B12, né? A gente teria que rastrear para ver se está com deficiência. O estresse, a má qualidade do sono. Tem um fator, né, que eu acredito que não seja o seu caso, pelo seu perfil, mas a apneia do sono é uma coisa que gera falhas de atenção, sonolência diurna, né? Então, é algo que a gente, às vezes, tem que rastrear quando o paciente tem essa queixa de memória. Mas o estresse, na grande maioria que eu vejo no consultório, está por trás dessas falhas. Período perimenopausa e menopausa, né? Então, já tem aqueles foggings, né? Que se fala ali. Então, pode ocorrer também. Tá. É todo um quadro, né? Não é tão simples, né? Mas tem que avaliar caso a caso. Mas, geralmente, a gente pega por aí. O sono, vamos ver se o sono tá legal, né? Tem paciente também que hoje em dia a gente vê que está muito... Claro, a rede social é incrível, né? Trouxe pra gente muita possibilidade, mas às vezes a pessoa exagera também no tempo de tela, né? Sim. Fica ali, não dá uma folga pro cérebro. Qualquer momento tá ali, rolando tela. Isso também sobrecarrega, né? Então chega uma hora que o cérebro tem que escolher o que vai focar, o que não vai focar, porque é muita coisa, muita informação. Má qualidade de sono tem relação com AVC? Então, diretamente, né, se eu for falar má qualidade de sono em geral, eu não consigo estabelecer essa relação. Mas se for por uma apneia do sono, sim. E se essa má qualidade de sono gerar uma hipertensão, um estresse, então você acaba indiretamente levando ao aumento do risco de AVC. Sono é tudo, né, Hélida? Sono é tudo. E hoje todos, né? Não é nem só a moçada, todo mundo hoje... Muita gente, claro, não todo mundo. Tela na hora de dormir, né? Ali na cama, olhando pra cima, tá? E acorda assim também. Tá exagerado, dorme, né? E acorda. Sim, a maior parte dos casos que a gente vê, né, de má qualidade de sono é por uma higiene do sono ruim. A pessoa fica ali com tela até próximo do horário de dormir, demora a pegar no sono por conta disso, bloqueia a produção de melatonina, né? Sim. Então, não inicia bem o sono. Horários irregulares para dormir. Um dia dorme 2 horas da manhã, outro dia
quer compensar, dorme muito cedo e aí acaba virando aquela bagunça com o nosso relógio biológico. Então tem que ter rotina, né? Entendi. Tudo isso aí. E o que você costuma dar de orientação para a moçada que não tem opção, tipo um trabalhador noturno? Como é que faz essa inversão de forma saudável? Então, aí tem que individualizar caso a caso, sabe? Porque tem que ver como que é a rotina da pessoa no outro dia, né? O que ela tem que fazer no outro dia. Então, esse tipo de paciente, geralmente eu sento e monto uma tabela com ele. O que a gente vai fazer, né? No dia que você puder dormir, como que a gente vai montar, né, o seu esquema e vai individualizando, porque é difícil. Tem, por exemplo, eu atendo muitos pacientes que trabalham de turno, mas que são pais e que no outro dia tem que cuidar da criança porque a mãe saiu para trabalhar e aí tem que realmente individualizar. E a história, para fechar a questão do sono, a história da melatonina. Fato ou fake, mais ou menos? Então, a melatonina ajuda, mas não para todo mundo. A melatonina, ela é um sincronizador do sono. Então, para aquela pessoa que vai dormir muito tarde, mas que depois que dorme super bem, ela ajuda a trazer o horário para mais cedo, né? Ah, legal. Então, e para as insônias iniciais, assim, aquela pessoa que tem dificuldade para pegar no sono. Agora, alguém que dorme e pega no sono rápido, mas acorda várias vezes à noite ou acorda mais cedo do que gostaria, ela não vai ajudar. Tá. Não é o perfil para melatonina. Vale a pena, então, assim, procurar uma orientação, né? Porque teve uma febre de trazer melatonina de fora, começar a usar sem orientação nenhuma. O problema é a automedicação, né, gente? Sempre é isso aí, porque a pessoa acha que o que serve pro outro serve para ela também. Isso. E aí dá tudo errado, aí daqui a pouco tá tomando um remédio para dormir, outro para acordar. Isso que eu ia falar, o excesso de café durante o dia, melatonina à noite. É isso aí. E aí ainda fala, pô, não tô dormindo. Tipo eu. o meu pecado é o sono. Realmente. Não dorme direito? Não durmo. Punk. Não durmo. E assim, não é assim, não é. Eu não fico no celular. Não, o celular é uma coisa que eu já entendi que não dá pra ficar. Mas assim, eu gosto de ler. E eu leio muito no Kindle. Tá. É uma tela tipo celular? Eu tenho essa dúvida. A luz é bem mais baixa, né? Mas eu coloco assim, bem baixo. O problema é que se for um conteúdo que te estimula, vai dar na mesma. Já era. Não é só a questão da claridade. Não é só a questão da claridade, né? Se é um conteúdo ali que te instiga, que você quer ver o final, você quer... Então, não faz sentido você pegar esse tipo de conteúdo próximo do horário de dormir. Sim. De repente, ver uma técnica de relaxamento, né? Fazer alguma coisa que te acalme. Óleo essencial, Hélida, tem comprovação? Tipo lavanda? Olha, não saberia te dizer. Não saberia te dizer. Mas, assim, o que a gente vê é que tudo que acalma, assim, ajuda. Tudo é válido, sabe? Entendi. Tudo é válido. Um chá de cidreira lá, que as nossas avós faziam. É ótimo. O negócio é ir se acalmando o próximo horário de dormir. O negócio é ir se acalmando e o negócio é ter estímulo. rotina. Porque seu corpo, ele precisa perceber os sinais do horário de dormir. Se cada dia você vai dormir no horário, se cada dia você faz rotina no horário, você não dá esse start. Então, é ter essa rotina e pelo menos 1 hora antes já ir se acalmando, evitando até uma conversa sobre um conteúdo que é muito, né, que vai te abalar emocionalmente, que vai estimular. É melhor evitar nesse momento se você tem dificuldade para dormir. Né? Igual tem gente que fala pra mim, eu durmo muito bem vendo televisão. Tá, se pra você tá dando certo, né? Quem sou eu pra poder alterar a sua rotina? Mas não é o ideal pra maior parte das pessoas e pra quem tem dificuldade. Boa. Mas sobre essa questão de método, você falou de maneiras de relaxamento, eu lembrei de uma questão que queria conectar com o AVC de novo. Você viu aquela história da menina que teve um AVC depois de uma massagem cervical? Não, tem rolado isso de vez em quando, a gente vê umas sim. notícias dessas, né? Isso é fato. Como é que você... você... Não é mito, não. Pode acontecer mesmo, né? Tudo que causa uma extensão forçada muito grande, né? Você pode provocar uma dissecção, que é um descolamento da parede da artéria, né? A gente tem várias camadas ali na parede da artéria, uma descola da outra e aí acaba interrompendo o fluxo ou formando trombo. Né? Loucura, e aí Nossa, olha que risco. a gente vê
assim, tem casos que a pessoa já tem um problema do colágeno, né? É verdade. Ela tem uma propensão já familiar e em ter esse tipo de alteração na parede da artéria. Aí, até ir para um salão e ficar horas ali naquele lavatório, fazendo aquela posição, pode ser um fator para desencadear. Mas é difícil, né, gente? Como é que você vai saber que você tem... Pois é. Se você não tiver na família vários casos, é muito difícil saber. É verdade. Então... não precisa ainda sair e fazer um exame específico não só para fazer massagem, né? Porque como é algo que é pouco frequente na população, não tem por que eu pedir para todo mundo rastrear isso, né? É realmente assim, se puder evitar uma extensão muito grande, prolongada, melhor evitar. Sim. É uma situação que... E não tem a ver com idade, né? Acontece em jovens. Não tem a ver com idade. E nem com estilo de vida. Nesse caso... Nesse caso não tem muito o que fazer. A gente chamaria de fatalidade. É isso aí. Esses são os casos que às vezes a pessoa chega, nossa, mas ele era super saudável, ele fazia tudo, por que ele teve isso, né? Pode ser uma dissecção, por exemplo. Boa. E, tipo, a partir de que existe uma idade a partir da qual... as pessoas devem ir ao neurologista pensando em prevenção de problemas na velhice, ou o neurologista só precisa ser acionado mesmo sob demanda, em uma situação específica, direcionado por outros médicos? Como é que você enxerga a especialidade? Se você tem um geriatra que te acompanha, um bom clínico geral, né, que vem fazendo toda essa orientação, esse rastreio, eu diria que o neurologista entra realmente mais na fase... Mas cada vez mais a gente tem se apossado desse campo da prevenção, né? Legal. Então, eu acredito, por exemplo, famílias inteiras com enxaqueca. Tem orientações muito legais para a gente dar para a pessoa que tem enxaqueca, porque enxaqueca é um fator de risco para AVC também, né? Então, se você tem ali na família já algum histórico de AVC, de enxaqueca, de demência, eu acho interessante procurar o neurologista para saber, né? Tá, boa. Como se prevenir. Fala mais sobre isso aí, que enxaqueca é um problema que muita gente tem, né, cara? É verdade, não lembrava. Tem, Gui? Não tenho, mas eu... Eu tenho enxaqueca. Sério? Eu tenho enxaqueca. Desde muito criança eu tenho enxaqueca. Fala um pouquinho sobre o que liga uma coisa a outra, enxaqueca com AVC, Então, como que é o mecanismo? Tem estudos que mostram essa relação, não se sabe muito bem qual que é a direção disso, né? Mas o aumento do risco, ele acontece principalmente para enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que você tem umas alterações na visão, né, antes de ter a dor. E a gente sabe que tem ali alterações vasculares na aura, Entendi. né? Boa. Então, o link seria mais ou menos por isso aí. E esse risco aumenta muito mais quando a mulher usa anticoncepcional e quando é tabagista. Então, eu falo assim, mulher com enxaqueca não tem direito a fumar, entendeu? Suicídio. Tem que evitar o tabagismo. Quer usar o anticoncepcional? Eu entendo que tem situações, né? A gente orienta a usar só com progesterona, mas em algumas situações precisa usar, tudo bem, mas também não vai fumar. Também vai ter que controlar o colesterol, vai ter que fazer atividade física, vai ter que fazer o resto bem direitinho. Para poder se prevenir. Senão é pedir para ter problema, né? Senão Também. você vai acumulando fator de risco. Tem neurologista no mundo que resolva. É isso aí. Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar, assim, dessa questão da enxaqueca, né? Porque é um negócio muito limitante, né? Para quem tem, você não tem, né? Não, graças a Deus. Pois é um negócio muito limitante, porque é uma dor que realmente incapacita, assim. Sim. A pessoa não consegue fazer muita coisa naquele dia, o raciocínio fica lento, o estômago não funciona da mesma forma, dá náusea, né? Fotofobia, então... não é uma simples dor de cabeça a enxaqueca, né? A gente tem mania de banalizar e tem muita gente que procura a gente assim, nossa, minha família não me entende mais, por que eu tô sempre com enxaqueca? Eu vim aqui fazer um exame para ver se eu tenho alguma coisa na minha cabeça. As pessoas precisam validar a doença para a família acreditar que aquilo é importante. Sim. É isso mesmo. Senão é só uma pessoa chata que tem dor de só uma cabeça pessoa que toda fica hora. sempre... Exatamente. Quando, na verdade, Caramba. os exames eles não vão dar nada, mas isso não diminui nada o impacto da doença. É uma doença bem incapacitante. Hoje tem
Já tá rolando no Brasil aquelas injeções para Sim, enxaqueca, sim. né? São um pouco caras ainda, mas já São tem um pouco caras gente ainda, usando, mas, né? gente, é vida, tá? Eu Você usei. tá usando? Conta aí. Eu usei, assim, por um período de mais ou menos uns 9 meses e depois entrei com uma outra medicação profilática. Deu certo. Mas, nossa, me ajudou muito, 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 muito. Era a ponto, assim, de eu não poder jantar com meu marido, tomar um vinho, comer uma sobremesa no aniversário de um filho, não poder comer um doce, porque Era era no gatilho. outro dia um gatilho, assim, imenso pra mim. E aí me Legal. devolveu essa possibilidade de me divertir, Socializar, assim, de socializar. em alguns momentos. Exatamente. Então, É pra o- mim, foi muito bom. É o Monjaro da neurologia. É, mais ou menos isso aí. Qual que é o valor, assim, só pra eu ter uma ideia, que eu não Quanto sei. está? É em torno de R$1.000 mensal. Agora em Ah, 2025, né? Pode ser que alguém vá ver esse vídeo daqui a 3 anos, sei lá. É, 2025. Sim. Realmente Mais ou tem um menos- custo, né? Mais ou menos R$1.000, assim, você consegue até reduzir, dependendo da quantidade que você compra, né? Se comprar mais doses. Mas realmente fez muita diferença pra mim. Eu já julguei pessoas que sempre falam, você falou isso, é muito verdade. Falam, ai, que chata, gente, ela tá sempre De com dor de novo? cabeça. Isso é desculpa. Vou Minha mulher parar. à noite sempre tá com dor de cabeça dessa desculpinha. Vou pegar essa injeção aí, meu. Pois é, não vai ter mais Pera, desculpa. Chega. Não, mas acho que eu não vou porque- falar mais sobre esse assunto, não, porque Gente, vai gerar conflitos familiares. Afeta tudo na pessoa. Imagina você ficar com aquela sensação, você sabe o que é, né? Nossa, é horrível. Porque quem não tem, não consegue se colocar no lugar do Sim. outro, assim. Não. Deve ser terrível, né? A dor. É, Quem tem diz que é isso aí. é muito ruim, é muito ruim. Qualquer flash Consegue? de luz, qualquer cheirinho, né? Às vezes a gente entra num carro com cheirinho, sabe aquele cheirinho de carro? Nossa, é gatilho na hora pra vir a enxaqueca. Pois é. E você dizendo ainda mais que pode até se encadear um acidente vascular cerebral, quer dizer, terrível, né? Além de tudo, Aumenta pode o gerar risco, sequela também. Exatamente. Punk. Pesado. E não tem muito o que fazer. Tem como prevenir a enxaqueca? Então, a enxaqueca, ela é genética, né? Então, a pessoa, ela já vem com isso aí de fábrica, né? Mas todos os fatores que a gente falou para AVC servem para enxaqueca. Adiciono aí, por exemplo, evitar... Se você reconhece os seus gatilhos, vamos tentar evitar, né? Então, chocolate é um gatilho importante para você evita. Fritura é um gatilho importante para você evita, né? E a questão da hidratação, porque a baixa ingesta de água durante o dia também é um fator que acaba aumentando o risco dessas dores vir, né? Então tem que manter uma boa hidratação. Olha, no final das contas, tudo bate ali de novo bate. no estilo de Sempre vida, no na estilo água, de na vida. alimentação. Sim. Sempre assim, e faz diferença, tá? Faz diferença com certeza. Porque não adianta você pagar caro na medicação, independente de qual seja, mas não ter essa consciência. Acaba que a gente não consegue um bom resultado. Existe exame com bom resultado, assim, para dizer se realmente é enxaqueca ou é apenas uma Não, dor de cabeça? clínico, É o um diagnóstico, neuro mesmo, médico Aham. mesmo. Dor de cabeça intensa, fotofobia, fonofobia, pulsatilidade, aquela sensação de alguma coisa pulsando na cabeça. Sim. É isso aí. Esse é o problema, porque não tem o diagnóstico pra pessoa falar assim, Pois aqui ó, a é. médica falou que eu tenho. Exatamente. Não acredito no que ela falou. Quero um exame, senão... Eles querem para validar. Acha que enxaqueca é uma coisa muito simples. Não é possível que é isso que está acontecendo, que está me dando tanta dor de cabeça. Eu falo, gente, é enxaqueca. Primeiro passo é se conscientizar que seu problema é enxaqueca. Aí agora a gente vai montar um esquema para você, para prevenir esses gatilhos aí. Tem que ter engajamento, né? A pessoa não pode... Não dá. Se a pessoa não participar, Isso aí. também não adianta só tomar Exatamente. o remédio XYZ. Élida, agora ela vem eu tô fazendo uma consulta. Aproveitando. Também. Bebida alcoólica e saúde cerebral. Como é que é isso? Olha, bebida alcoólica é outro fator de risco, né? Aumenta risco de demência, aumenta risco de AVC, principalmente o AVC hemorrágico, que é o mais grave, né? E para pessoa que tem enxaqueca também, o controle da enxaqueca vai ser pior, com certeza.
Mas tem uma dose, aquela história, né? De uma tacinha de vinho. A pra dose ela é dormir. diferente para homem e mulher. Eu não vou lembrar de cabeça, existe. Só que agora eu não me recordo. Mas tem uma diferença para homem e mulher. Mulher tem direito a beber menos, né? Que absurdo. É isso aí. Então, aquela história de, vou beber uma taça. Tem gente que fala assim, eu não vou tomar remédio pra dormir. Eu prefiro tomar a minha taça de vinho. O efeito do vinho, ele vai ser muito parecido com o do benzodiazepínico, que é o Rivotril, entendeu? Vai te fazer dormir? Vai. Só que é aquele sono que não é um sono reparador, que a arquitetura do sono tá alterada. Então, você acorda no outro dia com aquela sensação de cansaço, a memória não é a mesma. Então, ele te oferta o sono? Sim, até entrega. Só que não é o sono com a arquitetura normal, com todas as fases bonitinhas. Então, não é interessante ter esse hábito. E outra coisa, ele perpetua a insônia, né? Você vai fazendo aquilo ali, você vai continuar com insônia, porque não vai tratar seu problema, e você vai continuar bebendo, você vai criar outro problema. Nossa. E a bebida traz muitos outros problemas. Eu tô falando aqui só de parte cerebral, né? Mas não vou nem falar do resto do... Sim, faz sentido. Interessante isso. Porque é isso aí, é um problema que você pode estar mascarando, né? Isso aí. E aí não vai atrás, não, mas eu durmo bem, mas baseado através de que método, né? Aí está não gerando outras situações. E assim, podemos... Eu vou abrir um outro parênteses aqui. Você tem muita experiência. Eu vejo umas notícias, assim, pensando no futuro. Como é que você enxerga o futuro da neuro nessas doenças que afetam tantas pessoas, como... A gente vê, às vezes, uma notícia, nossa, tá chegando a cura do Alzheimer, tá chegando a cura do Parkinson. Essas duas aí que são meio estigmas, assim, que todo mundo tem medo. Eu pergunto até porque, né, meu pai teve Alzheimer. Sim. E é uma doença que afeta a família toda, né? Como é que tá isso, atualmente o estágio aí? Eu sei que você é super focado em AVC. Dá um parêntesezinho pra gente na sua visão como neuro. Então, de cura eu não vejo ainda num cenário próximo, né? Agora, de controle, sim. Acho que tem surgido medidas. Recentemente foi aprovada uma medicação nova, né, no Brasil, que ela reduz a deposição da proteína beta-amiloide no cérebro, que é uma das causas do Alzheimer, né? A gente tem deposição de duas proteínas, a beta-amiloide e a tau, causando a doença. Então, uma dessas é removida com esse tratamento. Ainda é um tratamento com custo altíssimo e que, assim, na prática clínica, a gente vê um benefício bem modesto, assim. Né? Tá. Mas já é um início, né, claro. gente? Então, acho que o futuro... Eu acho que o futuro da neurologia vai ser tudo terapia genética, assim. É descobrir a genética de cada coisa e em cima dessa terapia. Eu acho que futuramente o neurologista vai ter que entrar nessa área da genética. Mas eu falo isso para meus pacientes. Eu acho que o futuro da saúde como um todo, da medicina. Da medicina como um todo. Genética, sem dúvida. A gente está ainda caminhando, mas eu concordo. Acho que, por exemplo, cirurgias, a tendência das cirurgias vão acabarem. Mas, assim, é um futuro longe. Sim. Eu tô falando, tipo, ficção, sim, o que hoje ainda é ficção científica, mas concordo 100%. Eu acho. Genética vai ser o futuro mesmo. Acho que vai ser o futuro até dos balcões de farmácia. Eu acho que não vai ter uma medicação que serve para todo mundo, como é hoje em dia. Eu acho que vai ser medicação, assim, para o perfil genético de cada um. Eu acho que o futuro vai ser isso aí. Mas eu estou falando assim, né? Eu sei. Fantástico mundo de Hélida. Mas eu concordo. Eu gosto, já te falei, né? Eu gosto de ficção científica. Eu vejo esses... Putz, isso aí vai chegar uma hora, não tem dúvida. Não, e às vezes vem antes até do que a gente imagina. Porque a coisa tá tão avançada, né? A gente ainda sabe... O que a gente sabe é só a pontinha do iceberg, né? Os caras lá... Na indústria já tem muita coisa. Sim. E o Parkinson? Dá uma palhinha, como é que tá? O Parkinson, pra gente, assim, na prática, tem sido só controle de sintoma mesmo. Mas tem muito estudo sendo feito, nada ainda, assim, tão concreto, tão próximo da gente. Boa. A coisa também é terrível, né? A pessoa, assim, vai degenerando num nível que afeta a família toda. O Parkinson, assim, depois do DBS, ainda se ganhou Explica aí, DBS. Um refresco, assim. Fala pra gente aí o que é o DBS. Na verdade, você faz uma cirurgia, implanta, né? Eletrodos que fazem um estímulo ali dentro do cérebro que ajudam muito.
Se a pessoa vê vídeo sobre isso na internet, vai ver a diferença que faz quando você liga o aparelho, quando desliga o aparelho. É um tratamento muito bom. Então, acho que o Parkinson ainda tem recurso para a gente conseguir esticar a sobrevida com qualidade de vida para o paciente. Tem bastante recurso. O Alzheimer, eu acho que está mais complicado. Tá. Imagino. O cérebro, aquela história de que a gente usa 10% do cérebro, é verdade? Curiosidade da minha adolescência. Olha, eu vi... Eu vi uma aula uma vez sobre neurociência falando sobre isso, que não é. Que, assim, é mito. É mito, assim. Né? Não teria por que a gente carregar tanta massa encefálica e usar só 10%. Não. O que, assim, a gente tem que ter em mente é que a gente tem que sair do comodismo, né? Eu falo muito isso também com os pacientes que querem prevenir demência. Às vezes a pessoa quer prevenir demência, mas a vida dela é assistir televisão e, no máximo, levantar, comer e assistir televisão. Não faz mais nada. Para que esse cérebro vai se manter ativo? Entendi. Vai persistir com a sua memória preservada? Ele não tem estímulo, né? Sim. Então, a gente tem que estimular. E quando a gente se desafia, vamos aprender uma coisa nova, uma língua nova, um instrumento, isso potencializa muito, né? As sinapses, abre novas redes, abre novos caminhos que talvez estavam ali silenciados, né? Então, tem isso. A gente tem que usar mais o potencial cerebral no sentido de se desafiar, de aprender coisa nova. Você me fez lembrar da minha avó, cara. Mais um exemplo familiar. A minha avó foi nítida. E aí, ela teve um evento, uma coisa simples, uma queda da própria altura. Teve uma lesão numa vértebra, na coluna. E aí, isso fez com que ela ficasse menos ativa, mais tempo clássico, em casa, né? sofá, televisão, cama, Clássico. sofá, televisão, cama. E ali a gente começou a ver o declínio cognitivo. Isso aí. Muito nítido. Falta do estímulo. E a gente faz um alerta, às vezes, para a família. Tem família que é igual algumas mães, né? Super protetoras. Aí não quer deixar a pessoa fazer nada. Ah, não. Fez 80 anos, não pode ir no supermercado. Isso. Não pode cozinhar, não pode sei o que lá. Cria um ambiente, uma redoma ali que não faz bem para a pessoa. Eu pego direto no consultório. Não tem estímulo nenhum, né? E acha que tá protegendo. Essa aqui não para quieto, doutor. Fala para ela ficar quieta em casa. A gente ouve muito isso. Direto, né? Vira um problema, né? É que a família, a gente... Por medo, às vezes o excesso de cuidado. Eu tenho medo hoje. Minha mãe tem 80 anos, paciente sua, graças a Deus, tá ótima. Quando ela fala assim, eu vou na Caixa Econômica. Ai, meu Deus, é longe de casa, né? Ela gosta de ir a pé. Aí eu fico preocupada. Eu falo, não, vai. Vá. Não, se não tem um quadro, né, estabelecido, demencial ali, que põe em risco a pessoa, porque aí realmente se a pessoa sair sozinha, ela vai se perder e aí vai gerar um problemão. Mas a pessoa tá bem, gente, deixa ela fazer o que ela consegue, o que ela quer. Ah, mas vai se cansar. Só não se cansa quem já morreu. Tá na vida é pra cansar. Eu penso assim, sabe? Eu acho que tem que ir fazendo as coisas. Atividade física na terceira idade, até o final da vida, se conseguir. Sim, com certeza, ajuda muito. Se a pessoa tem essa possibilidade, não tem nenhuma restrição cardíaca, né, ortopédica, nenhuma orientação médica para evitar isso, tem que fazer. Esse medo que às vezes os filhos têm acabam prejudicando a pessoa. Show. É uma preocupação nacional, né? A saúde, a população está envelhecendo, então a gente precisa saber lidar com esse tipo de situação cada vez mais, né? Tem. Convive com pessoas de terceira idade, que, tipo, 30 anos atrás, uma pessoa de 60, 65 já era um vovozinho, uma vovozinha. Hoje vai viver mais 20, 30 anos às vezes. E bem, né? Tem que ser. A gente tem que se adaptar a isso aí. E envolve a família. Se você restringe agora, gera um problema depois para você mesmo, né? Porque você vai ter que cuidar dessa pessoa de uma forma muito mais cara, muito mais custosa. Exatamente. E acaba com a qualidade de vida da pessoa, também com a vontade de viver, às vezes. Sim, com certeza. Porque ela não pode fazer mais nada. Aí que o negócio se instala mesmo, fica deprimida. Nossa. Porque, eu ouço isso muito, eu me sinto inútil. Né? E às vezes também o sentimento de solidão, que é muito prevalente nessa idade, porque ao mesmo tempo que
Às vezes as pessoas não querem que façam as coisas, mas também quer fazer as coisas dela longe daquele familiar. E o familiar fica em casa, isolado, não faz muita coisa, né? Aí junta depressão, sentimento de solidão, e aí perde o estímulo mesmo para seguir, né? Então é uma coisa que eu acho que a gente... Foi o que você falou, Guilherme, muito importante. Como tem mudado a expectativa de vida, a gente tem que mudar alguns conceitos, né? Algumas coisas aí. Sim. É uma questão que precisamos focar mais nisso aí, né? Mas acho que tá rolando esse entendimento, né? Sim, Tá melhorando. sim, com certeza. A gente tem que se preparando para envelhecer e até pensando, né? Tipo, quem é mãe, pai, meus filhos vão crescer, que tem muito isso, né? E o que eu vou fazer depois, né? Aí eu vou aposentar, e agora? Isso Qual aí. vai ser a minha atividade? Eu vou ficar parado assistindo televisão, né? Não vou fazer mais nada, acabou? Ou eu vou me envolver numa outra coisa? A gente tem que pensar nisso, Tem né? que pensar, tem que fazer o planejamento da aposentadoria, porque senão a pessoa cai ou num processo ali realmente depressivo ou no alcoolismo. A gente vê muito isso. Exatamente. Aposentou, mudou por completo o padrão de vida, né? Era aquela coisa de todo dia conversar, sair de casa, se arrumar, e de repente tá em casa o dia inteiro, começa a beber. Nossa. Aí aumenta o risco para piora neurológica, né? De uma forma geral. Sim, imagino. E diz uma coisa, eu sei que você é neurologista, não é nutricionista, a Nutri tá aqui, mas é uma dúvida que eu, de vez em sempre, recebo no final da consulta aquela perguntinha clássica: doutor, e alimentação? Tem alguma coisa que eu posso fazer, alguma mudança alimentar? Na sua área, você recebe essa demanda? Tem alguma dica, algum alimento, algum grupo? Ou é só comer bem, o clássico mesmo, e a gente já Em tá... geral, é uma alimentação saudável, né? Para algumas coisas tem aquela indicação da dieta mediterrânea, né? Boa. Aí você orienta, olha, azeite de oliva extra virgem, peixes ricos em ômega 3, as castanhas, ultraprocessado longe de você, Sim. né? Mas eu acho que é o geral. Eu geralmente encaminho, né, para as nutricionistas que têm muito mais propriedade do que a gente para poder fazer essa orientação. E porque cada caso é um caso também, né? Eu faço isso também. Não, mas quando você dá... Eu acho legal. No consultório, hoje, vocês já falam sobre isso, né? Sim. Eu falei com o Gui antes da gente sentar aqui nessa mesa, que você deu orientações para minha mãe na consulta que eu fui, que eu achei tão legal. Você falou um pouquinho de tudo, entendeu? Um pouquinho de atividade, um pouquinho de alimentação. Porque, às vezes, só de você falar, ó, vamos tentar cortar o ultraprocessado, aumentar a salada, não são dicas... individuais, funciona para a maioria, entendeu? E já melhora muita coisa, né? Então hoje é legal, eu acho maravilhoso que a medicina está trabalhando muito nessa questão da prevenção, né? Sim. Que antes parecia que era só toma aqui o remédio, né? E hoje não, assim, tá se falando mesmo, o médico, que é a figura, assim, que se a gente for falar que existe uma hierarquia na saúde, a primeira pessoa que a gente confia é o médico, né? É importante ouvir do médico algumas coisas, pra gente se sentir segura. Por exemplo, na questão do exercício, AVC, ouvir do médico, talvez se o personal falar assim, não sei lá, mas a minha neurologista me falou. A doutora Hélida, que aparece na televisão, na entrevista. Tem diferença, eu acho muito legal. É uma autoridade, né? É uma autoridade. Eu acho a gente confia no médico. É importante. E importante falar, porque aumenta a chance da pessoa talvez aderir, né? Igual você falou. Aumenta muito, nossa. Agora, como que você tem enxergado, a gente tá caminhando aí para o final, mas não queria perder a oportunidade de também te perguntar como você tem enxergado esse boom da terapia hormonal, a mulherada, né, principalmente, homens também, mas começou lá atrás com as mulheres, muito tratamento hormonal, suplementação hormonal, às vezes desenfreada, isso você já comentou, deu uma pincelada que tem ali no final uma ligação até com o risco de AVC aumentado, também né? aumenta o risco de AVC. Como é que você enxerga esse cenário? São coisas, às vezes, que não tem uma padronização, não tem um processo de validação. Você nem sabe o que você está usando muitas vezes ali, então fica até difícil a gente falar o que aquilo realmente vai desencadear, mas tem que tomar cuidado, porque a gente vê casos de paciente jovem que não tem nenhum fator de risco, super saudáveis, e que a única coisa é o uso aí de anabolizantes, de suplementações hormonais, né? Então, chegando para você pós-AVC isso aí. na academia. Isso aí.
Então, isso. tem que ter esse cuidado, sim. A gente fala muito de saúde. Isso é o falso saudável Mas- que eu falo, né? Parece que está super saudável, tá musculosa às vezes, né? Não sei o quê, mas Às custas de um alto risco, né? nem sempre a questão de ser só musculoso Sim. é ter saúde. Às vezes uma pessoa tá ali até, né, com um percentual de gordura mais alto, mas ela tá se cuidando, fisicamente ativa, se alimentando bem, tá muito mais saudável do que quem aparentemente está... Seria saudável, né? E tá se enchendo de hormônio, de forma... Porque é bem descontrolado. Eu acompanhei muitos anos alunas que usavam, e assim, uma coisa louca, elas não sabem. Não sabe o que Alguém tá ali. fala, usa. Aí mês que vem, aumentei, porque quero secar. Aumentei, porque agora quero crescer. Aumentei, diminui. É uma loucura. Isso aí. E tem essa relação, sim. A gente já tem publicações relacionando com AVC. E, assim, não vão colocar só na conta da pessoa, né? Na conta de alguns profissionais também que, infelizmente, não têm a qualidade para poder prescrever, né? Então, assim, outra coisa, como é que você tem visto essa multiplicação de profissionais da saúde, inclusive muitos médicos, prescrevendo à torta e à direita essas fórmulas que, para mim, confesso, são meio malucas, exageradas, cheias de hormônios, suplemento em doses cavalares. Isso aí você tem pego pessoas com eventos AVCs, pós-AVCs, como é que você vê isso aí? Em todas as áreas isso, né? Todas as áreas a gente tem essa interferência, às vezes, de profissionais que não têm a qualidade para prescrever, mas que se aproveitam de uma situação de fragilidade daquela pessoa, né? De um desejo que ela tem ali enfim, de se recuperar, de melhorar, e acabam prescrevendo coisa que não tem muito respaldo e que até aumenta o risco. Esses dias mesmo eu peguei um paciente que tem um quadro demencial e que procurou um profissional fora do estado e que, quando você vai ver, não tem CRM. Nem nada. Nossa. E que a prescrição, gente, tinha coisas ali que não Fazia nenhum faziam sentido. sentido nenhum. Coisa, inclusive, que pioram a demência, né? Com efeito anticolinérgico e tudo. Então, é muito difícil. E é difícil concorrer com essas pessoas, né? Porque eles têm uma conversa muito convincente. São né? promessas agressivas e eles sabem o que... É porque eles sabem tocar na dor da pessoa especificamente, né? Exatamente. São vendedores. São o cara quer vendedores, vender, às vezes vender, mais vender, preparados do que a gente para fazer isso. Para né? isso, imagina. É porque Então- você não vai entregar a solução milagrosa porque você sabe que ela não existe. Exatamente. E a pessoa vai prometer o que... você quer... um exemplo, se for estética, né? Você quer ter um resultado mais rápido? É isso aqui. E aí, encanta, né? Encantador. Sim. As evidências sérias demoram mesmo, não tem... Não tem jeito. Tem melhorado, você sabe que tem melhorado com a inteligência artificial, as grandes agências reguladoras estão cada vez mais usando, então coisas que às vezes demorava 5 anos para ser liberado. Hoje, com essa aglomeração de dados e ajuda de inteligência, estão liberando Tá mais em um acelerado. ano, com seriedade. Legal, isso é legal, com Agência, seriedade. FDA, Anvisa Sim. e tal. Então isso está caminhando bem. E eu acho que a gente fazer isso aqui é importante, né? Boa. Porque a gente sai do nosso comodismo de ficar lá, porque é muito fácil criticar, Verdade. só que não assumir esse papel, não assumir esse espaço, né? Boa. Também acho. Então, acho que é importante isso aí, né? Essa Nossa, falou iniciativa de tudo. vocês estão de parabéns. E a sua de estar aqui, né? Não, só gente bacana. Porque você tá disponibilizando, assim... Gente, isso aqui foi uma consulta. Então, aulão. É, assim, né? Um conhecimento compartilhado e que pode realmente salvar vidas. Porque quando você fala ali do AVC, do momento certo de correr, né, pro hospital, da prevenção, você tá salvando vidas. Importantíssimo. Acho que deu, né? Maravilhosa. Ficaria mais Queremos uma hora. mais. Elida, então, novamente, muito obrigado. Muito obrigada. Sua agenda é correria. Eu que agradeço, gente. E, Foi muito bom estar excelente. aqui com vocês. Ela é um poço de conhecimento. Tudo que a gente pergunta, ela fala assim com uma leveza. Sério? Oh, é meu experiência, Deus, obrigada, né? gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Excelente, obrigado. Deixa aí seu Instagram, seus contatos, rede, o que você quiser. @Elidabacete. Boa. A gente depois põe lá no videozinho também. Isso. Que é bastante com 2 S e com 2 T's. 2 T's e I no final. Nossa. Vamos colocar no vídeo. Senão o cara não vai achar, né? Tá bom. Agora curtam, compartilhem, enviem pra família.
né? É, Que pra mais? todo mundo, não só pra aquela vovozinha, tiazinha, pra uma moçadinha nova também, é importante. Isso aí. Valeu, moçada. Fechamos. Show. Beijo.